Pessoal, boa tarde. Opa, Daniel, deixa eu só fazer aqui um breve começo aqui para ti. Beleza. Pessoal, boa tarde. Então, estamos retomando aí a programação da semana 1, agora com outra palestra sobre a experiência no mercado de trabalho, com o engenheiro eletricista Daniel Coelho Vasconcelos, né? Então, é com muita satisfação que a gente recebe o Daniel aí, mesmo que à distância, né? Um retorno aí à universidade, com esse reencontro aí, mesmo que à distância. Então, Daniel, fica à vontade aí, sua palavra aí. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer aí ao professor Adson, a equipe do FET, que esteve envolvida, né? Com muita satisfação que retorno aí à UFC para os alunos, né, os calouros aí, principalmente, que está fazendo essa apresentação, né? Eu lembro que alguns anos atrás, né, vou fazer aqui as contas, mas tem mais de 10 aí já. Eu iniciava aí, como vocês estão iniciando agora, né, o curso, cheio de expectativa, cheio de motivação, e realmente é muito interessante estar podendo voltar e estar fazendo essa palestra, essa apresentação para vocês, falando sobre a experiência no mercado de trabalho. Eu me formei em 2011, pela UFC. Em seguida, fiz o curso de especialização lá no Rio em equipamentos elétricos na indústria do petróleo e gás. O curso foi 1 ano de curso lá no Rio. Eu lembro que tinham era uma turma de 40 alunos, 40 engenheiros, né? E uma das aulas, um dos professores perguntou, né? Pediu para quem fosse formado em uma universidade federal que levantasse a mão. Eu acho que 95% da sala levantou a mão. Os que não levantaram a mão, ele perguntou onde eram formados na PUC do Rio, PUC São Paulo. Então, é muito prazeroso, né, estar falando para vocês que vocês estão uma das melhores universidades federais aí do país. A UFC ela tem um histórico aí e não merece nem comentários. E o que eu posso dizer para vocês é que só depende de cada um de vocês, né? É muito interessante poder estar passando isso para vocês, porque eu, na época, eu tinha receio, né, de estar saindo, chegando lá no Rio e estudando ali, aprendendo com engenheiros formados pela UFRJ, UFMG, que eram universidades bastante renomadas no país, né? Só que com o tempo eu fui vendo que não tinha diferença alguma, né? O que faz a diferença realmente, lógico, tem todo um conteúdo dos professores, mas o que faz a diferença realmente é a própria pessoa, né? Ela querer, ela correr atrás, e pelo contrário, não posso garantir a vocês que vocês vão ter acesso aí, vão ter uma base, vão sair aí formados um dia, podendo concorrer com qualquer engenheiro formado em qualquer lugar do país. Então, eu fiz esse curso em 2012. Em março de 2013, eu fui lotado na Bahia, numa usina termoelétrica chamada Rômulo Almeida. Essa térmica hoje mudou de nome, chama-se Termocamaçari. E trabalhei nessa usina de 2012 até 2017, fazendo parte da engenharia de manutenção e de projetos de melhoria da unidade. Foi um aprendizado enorme para mim, estar no chão de fábrica de uma usina termoelétrica, né? O aprendizado era contínuo, né? E vem sendo até hoje. Isso eu posso garantir a vocês nunca mais vão deixar de estudar na vida de vocês. Então, de 2018 para cá, eu consegui aí uma transferência para um setor que fica na sede no Rio. Só que a gerência lá do Rio, só que me deixaram lotado numa base aqui em Fortaleza, para dar suporte técnico às unidades aí de gás e energia, as usinas termoelétricas aqui na região norte e nordeste. É um setor de suporte que hoje eu
dou suporte aos problemas que vêm ocorrendo nas unidades, a gente recebe solicitações técnicas de problemas que as unidades não conseguem tratar, e eu vou depois estar mostrando isso com mais detalhes a vocês. Mas é só para dar um panorama aí da situação. Então, eu passei uns 6 anos na unidade, consegui fazer ali um trabalho que chamou de alguma forma a atenção do pessoal da sede e me puxaram para trabalhar para a sede, fica no Rio, só que lotado aqui em Fortaleza. Apresentando aqui a usina termoelétrica onde eu trabalhei, lá eram 3 caldeiras recuperadoras, 3 turbinas a gás. Vocês estão vendo a seta do mouse aqui? Deixa eu ver se eu tenho programinha. Então, onde eu coloquei aqui a seta, vocês estão vendo? Tenta mexer ela aí para. Tô vendo. Seta vermelha. Pronto, coloquei 2 setas aqui. Aqui são 3 unidades, são turbinas a gás. Dessas turbinas a gás, no caso são 3, né? Essa usina, ela era uma usina que tinha cogeração e ciclo combinado. Vou explicar o que é cogeração e ciclo combinado para vocês. Então, ela tinha 3 turbinas a gás, com geradores acoplados, né? Os gases de exaustão, eles eram aproveitados para uma caldeira recuperadora que produzia vapor. Esse vapor, ele era utilizado porque essa usina, ela ficava junto a uma fábrica de fertilizantes da Petrobras. Então, ela fornecia energia e vapor para essa unidade. Então, dessas caldeiras recuperadoras, ia vapor lá para a FAFEM, e ia vapor para uma turbina a vapor. PV é turbina a vapor, TG é turbina a gás. Então, desse vapor, né, que era aproveitado na turbina a vapor, havia ainda aqui uma caldeira auxiliar para a produção de vapor. O vapor ele era pressurizado, né? Ia para a turbina a vapor, que gerava aqui 43,9 megawatts. Cada turbina a gás era de 26,8. Então, o que é que eu falo? O que quer dizer ciclo combinado e cogeração? Cogeração significa que você está fornecendo vapor para uma unidade interna, né? No caso, fornecia vapor para a FAFEM. E ciclo combinado é porque se aproveitava dos gases de exaustão das turbinas a gás para gerar vapor, para alimentar uma turbina a vapor. Então, a turbina a gás, como o próprio nome fala, a queima da turbina pelo gás, né? E turbina a vapor, que movimenta as palhetas da turbina, é o vapor pressurizado. Então, esse é a situação da unidade onde eu passei lá 6 anos trabalhando. É que um engenheiro de manutenção ele trabalha, né? Com quem é que ele trabalha? Eu trabalhei, né? Eu coloquei aqui alguns pontos principais, ao meu ver, na parte de plano de manutenção de equipamentos, principalmente. Fazia análise das listas de tarefas e sobressalentes desses equipamentos. Verificava se o plano de manutenção estava sendo executado, como é que estavam os resultados. Mas, enfim, se resumia a verificar aqui na parte de plano de manutenção, de analisar a lista de tarefas, fazer adequações e verificar sobressalentes, que eram os materiais que precisavam ter, né, para uma parada. São materiais críticos que tem que ter dentro do estoque da unidade, no almoxarifado, em caso de uma falha e venha a impactar na produção. Então, você tem aqui as paradas de manutenção, né? Paradas de manutenção é quando a unidade ela para como um todo, e ali você executa esse plano, essa lista de tarefas, utilizando esse sobressalente. Então, você faz todo um planejamento para preparar uma preparada, especifica os serviços, contratação de serviços, materiais, análise de risco dos serviços. Então, a preparada, ela se resume a mais ou menos isso, né? Você planejar aquilo que você vai executar mais à frente. Aí tem programas que a gente utiliza, que é o MS Project, para poder fazer todo um caminho ali do projeto.
desde o início até o fim da parada. Após isso, você vem a etapa de execução dessa parada de manutenção, né? Aí tem a fiscalização, o acompanhamento das atividades em campo, a análise de desvios, você vai verificar naqueles principais serviços quais são os desvios que estão tendo, teve algum sobressalente que precisou, que não tem em estoque, o que é que está saindo fora do normal, né? Fora do planejado. Atuação nas principais atividades e caminhos críticos. Você via aquelas principais atividades que podiam impactar no prazo da parada, porque assim, uma parada dessa, a parada de manutenção, quando ela vem a ter atrasos, isso impacta em todo o processo, né? Impacta em custos, porque você está deixando ali de produzir. E aí, depois da parada, vem a etapa lá de pós-execução, da pós-parada. E aí tem um parecer aí da manutenção preditivo e preventivo, o que é que foi realizado, o que é que a gente tem nos relatórios, o que é que está precisando de melhoria, o que é que precisa ser trabalhado como plano de ação após uma parada. Então, a gente tem as ações corretivas e as ações recomendadas que precisam ser verificadas após uma parada de manutenção. Fora isso, né, o engenheiro de manutenção ele trabalha também com a questão de obsolescência dos equipamentos, assim como as pessoas, os equipamentos eles envelhecem, e você precisa trabalhar a questão da obsolescência, o grau de obsolescência daquele equipamento, para estar fazendo um retrofit, está fazendo uma substituição, né, uma melhoria naquele equipamento. Diagnóstico de falhas, você faz análise das falhas, elabora relatórios, usando técnicas específicas, como 5Ps, diagrama de Chikawa, e aí você vê quais são as causas raízes, o plano de ação para evitar reincidência. Tem as emergências, porque algumas vezes eu fui acordado às 3, 4 horas da manhã, porque a usina estava toda apagada. Eu tinha tido um problema na UPS, se eu não me engano, lá na época. E aí precisa ir para a unidade madrugada para poder fazer esse atendimento. Então, acontece, faz parte do aprendizado, né, do trabalho. E a manutenção baseada na condição, que é a manutenção preditiva. Hoje se fala muito, né, na manutenção não mais com a periodicidade ali para ser executada, mas uma manutenção ela baseada na condição, baseada no que o equipamento está lhe falando, onde é que eu posso falhar, né? E aí você atua de forma preditiva, faz essas prevenções de forma preditiva, e as corretivas também. Fora isso, algumas auditorias também, a gente trabalha tanto na execução de auditorias, quanto no recebimento, né? Quando isso na unidade, quando engenheiro de manutenção. Hoje eu trabalho mais realizando do que fazendo. Mas na época a gente era muito auditado e fazia auditorias internas porque é responsável técnico, né, pela NR10. Então você tem todo um trabalho ali em cima da norma. Beleza? Então, o que é que tudo isso significa, né? É o PDCA. Vocês vão ouvir muito falar isso na vida de vocês ainda. Que é P de plano, planejar, D de fazer, C de checar, A de agir, né? Então, você planeja, como tem ali a parada, né? Você faz o planejamento da parada, tem a pré-parada, você age, você executa o do, e você depois checa. E é o pós-parada. O que é que você verifica? Como é que essa parada foi realizada, quais foram os desvios, o que é que deu de errado, o que é que deu de bom, né? Então, e depois você age fazendo esses ajustes. Isso aí vocês vão ver até mesmo depois em sistemas lineares, que é um sistema realimentado, né? Que seria muito parecido, né? Você tem uma realimentação do seu sistema. Então, você tenta sempre estar aperfeiçoando, estar melhorando. Eu trouxe um caso aqui para vocês, que eu acho muito interessante, estar apresentando. Um caso que eu vivi, né? Isso foi até apresentado num fórum dentro da empresa, e tá até para mostrar o que é esse planejar, agir, fazer, agir, né? Checar e corrigir, né? Essa usina, já falei para vocês, né? Ela possui 3 grupos geradores a gás, mais 3 caldeiras recuperadoras e um grupo gerador a vapor. Os geradores a gás são de Toshiba, 39 MVA, polo saliente, 13.8 kV.
A turbina a vapor ela possui um gerador a vapor, gerador brush de 66,25 MVA, 2 polos lisos, 13,8 kV. Então, só aí uma foto, um panorama dessa unidade, né? Aqui são os geradores, aqui a caldeira recuperadora, as 3 caldeiras recuperadoras, 3 grupos geradores a gás. Esses geradores geram em 13,8. Aqui tinha uma subestação com os painéis que recebiam essa geração dessas unidades. O vapor ele ia por essas tubulações para aqui para a FEM, e parte vinha aqui para a turbina a vapor. E aí da turbina a vapor tinha aqui a torre de resfriamento, que recebe o condensado da turbina a vapor e reenvia aqui para a caldeira recuperadora. Então é um sistema ciclo combinado chamado. Então desse 13,8 kV vinha aqui para os transformadores, que eram elevadores, 69 kV, e aí jogavam aqui na rede de distribuição, que no caso era a Coelba. Ficou meio bagunçado, mas acho que deu para entender. Então essa usina ela foi construída em 2002, 2003, a primeira fase e a segunda fase, porque a primeira fase foram apenas 2 grupos, geradores a gás, e a segunda fase foi um terceiro grupo gerador a gás, mais a turbina a vapor. Qual era o problema que eu enfrentava lá, né? O que a gente tinha? Foi um dos problemas, eu peguei vários, né? Mas um deles, né, que eu acho que isso que eu achei interessante trazer para vocês. Mensalmente era necessário fazer a parada do grupo gerador a gás para a lavagem da turbina, e mesmo com resistência de aquecimento do gerador ligada, quando do retorno do grupo gerador atuava a proteção 64R. Então isso é todo mês, porque precisava fazer uma manutenção, essa parada da turbina a gás era necessária para fazer a lavagem dela. Então quando retornava com a turbina, atuava o 64R do rotor. 64R vocês vão ver mais à frente, nas cadeiras lá na frente de proteção de sistemas elétricos, que é uma função ANSI, 64R, você tem aí vários, acho que é de 1 a 100, se não me engano. Para cada número você tem lá o significado dessa proteção. 64R, no caso, é proteção terra-rotor. Ele verifica o isolamento entre o rotor e a terra. Se der baixo, ele atua e não deixa partir a máquina. Então, acontecia isso, e aí a solução imediata era o quê? Era a recuperação dessa resistência de isolamento do rotor, através de quê? De uma resistência externa que a gente colocava, mais o insuflador, jogando esse ar quente para dentro do rotor, e algumas vezes utilizava a máquina de solda, conectando lá nas pontas do rotor para fazer circular uma corrente por dentro do rotor para aquecer de dentro para fora. Então, esse problema ele atrasava a partida da máquina, aí sendo necessária a montagem de andaime, aberturas de tampas defletoras, então tinha todo um atraso, né? Então, a gente já se preparava para fazer essas atividades quando parava a máquina para lavar. Uma foto aqui ilustrando para vocês. Aqui colocava-se essas resistências, e o insuflador, jogando ar quente, e aí ia acompanhando, verificando a resistência de isolamento do rotor. Quando ele dava uma recuperada, aí a gente partia a máquina. Contextualização. Durante as inspeções e manutenções realizadas em 2013 e 2014, foi detectado e realizado elevada contaminação. Então, por que isso acontecia, né? Você tinha uma contaminação elevada de sais, por conta o polo petroquímico de Camaçari ficava próximo do mar, então você tinha essa contaminação por sais, e óleo também, nos enrolamentos do estator e do rotor. O óleo era por conta do demister da turbina, ficava jogando ali para a casa de filtro do gerador e passou alguns anos recebendo esse óleo. Aí a resistência de isolamento abaixo do mínimo permitido, que era 5 megaohms. O mínimo permitido era esse valor, assim, quando dava abaixo de 5, o 64R nem deixava partir a máquina. Então, intervenções parciais eram realizadas com limpeza das cabeças de bobina de uma pequena parte das sapatas polares. Então, aqui é o rotor, tá? Essa parte aqui externa é o estator da máquina, que é o rotor. Então, vocês podem ver a elevada contaminação aqui nos polos do rotor, era uma máquina de 4 polos.
interlaminar, né? Os polos eram laminados. Você consegue verificar aqui também a elevada contaminação dos enrolamentos do extrator por sais. As ações imediatas, elas não eram suficientes, né, para tratar o problema, e aí foi elaborado um plano de ação. As paradas de manutenção, tinha dentro do plano a realização da major dos geradores, que consiste em sacar o rotor para limpeza e secagem em campo, inspeções e ensaios elétricos no estator, rotor, mancais e acessórios, então você faz uma preventiva completa na máquina. Limpeza aí do estator e secagem em campo, e correções de pontos de corona no estator. Pontos de corona são descargas que acontecem, ali principalmente na saída das ranhuras do estator, e aí com o tempo você pode vir a furar o isolamento da máquina e a comprometer aí a máquina. Então você faz existe um teste chamado corona escuro, você faz esse teste em campo, fecha toda a máquina e aplica lá umas descargas nela, umas tensões nos terminais do estator e verifica onde é que está tendo pontos de corona, utilizando uma câmera própria para isso, para verificar esses pontos de corona. Então, a primeira máquina a ser realizada a major foi a G3, era a máquina com maior nível de contaminação, e aí o período programado foi isso, outubro a novembro de 2016, quase um mês de parada. Aí, antes da remoção do rotor, né, como a gente pode ver, elevado nível de contaminação aí da máquina, tanto do estator quanto do rotor. No dia 26 de outubro, foi concluída a retirada do rotor. A resistência de isolamento após a remoção do rotor, 3 megômetros, então está abaixo, né? Abaixo lá dos 5 megômetros. Aí observado também que a interligação entre bobinas ressecada e com isolação danificada, isso aqui com o tempo ia perder campo, a máquina não ia conseguir excitar. Então, a limpeza do rotor com solvente dielétrico, de 27 a 28 de outubro, esse serviço foi realizado em campo. E aí a secagem do rotor do dia 29 de outubro ao dia 2 de novembro, secagem do rotor com soprador térmico. E aí o rotor foi coberto com lona nesse período, para ficar secando em campo. E aí o que eu posso mostrar para vocês aqui, a resistência ela não aumentou, né? À medida que os dias passavam, a resistência ela não aumentava, ela estava sempre mais baixa. Feita a lavagem em campo e não conseguia se recuperar o arrebento da máquina. Aqui é o Druck test, é um teste de queda de tensão que é feito nos polos das máquinas para verificar se está equilibrado o rotor. Então está ok, o problema não era esse, o problema estava sendo aqui a resistência de isolamento na primeira máquina. Então não se recuperava essa resistência de isolamento para a massa. E aí esse teste, ele evidencia o quê? Quando você tem um problema, você tem uma dessas tensões que dá abaixo das outras, ele identifica curto entre espiras naquele polo do rotor, no caso laminado. A recomendação da contratada na época, ela era de enviar esse rotor para uma oficina, para remoção dos polos. Eles iam remover os polos e fazer um reisolamento completo do rotor, massa e entre espiras. Prazo de 40 dias, aí ia furar, né, a parada já. Bem mais do que já estava planejado, programado. E o custo era aí uns 450 mil. Aí a decisão da equipe técnica da empresa não foi ir pela indicação da contratada, mas sim pegar esse rotor e enviar para uma oficina para uma nova lavagem em uma outra empresa, com água e sabão e uma secagem em estufa, porque a estufa tinha sido feita em campo de tecido deficiente, inclusive a lavagem também. E aí o prazo de 12 dias, esse custo de quase 50 mil. Então, do dia 3 ao dia 25 de novembro foi feita essa lavagem, secagem em oficina, foi em 3 dias de transporte, fabricação do berço também para transporte da máquina. Algumas fotos aí do processo de lavagem. Esse processo ele foi repetido mais de uma vez, acho que umas 2 vezes. Então, durou mais de 10 horas com água aquecida, sabão próprio, apropriado, e em seguida o rotor colocado na estufa a 100 graus.
foi feita aí a recuperação das conexões interpolares dessa máquina. E aqui foram os resultados dos ensaios em oficina. Antes da lavagem, com resistência menor que 10K, e após a lavagem, ou seja, o rotor havia sido recuperado, né, a resistência de isolamento dessa máquina. Esse teste é feito em algum tempo, né, porque aí você calcula aqui tanto o IA quanto o IP, que é o índice de polarização e o índice de absorção. O índice de polarização é calculado dividindo a resistência de 10 minutos pela de 1 minuto. O de absorção, se eu não me engano, é de 1 minuto pela de minuto, não lembro agora de absorção. Mas de polarização, que é o mais importante, é de 10 minutos por 1 minuto. Então, se ele tiver maior que, e ali próximo de 2, né, maior que 1,5, então ele está satisfatório. Significa que a máquina está polarizando, né, ela está aumentando a resistência à medida que é aplicado corrente nos terminais. Lavagem e secagem em oficina, foi feita aí a pintura, a embalagem para transporte, de 3 a 25 de novembro, e aí a máquina foi montada e instalada em campo do dia 28 de novembro a 6 de dezembro. E a conclusão para essa máquina é que a razão do baixo valor de resistência e isolamento apresentado era devido à grande quantidade de sujeira transportada para o interior das bobinas após a lavagem em campo. Limpeza e secagem em campo deficientes, recursos em campo não foram planejados satisfatoriamente para atender a limpeza e secagem do elevado nível de contaminação do rotor da máquina. Ou seja, onde é que nós falhamos nesse planejamento? Falhamos em manter o serviço do rotor em campo, porque com aquele nível de sujeira, né, a máquina, claramente, ela estava precisando de um serviço em oficina. Uma lavagem em oficina, né? Uma lavagem mais apropriada, uma secagem em estufa. E foi isso que nós fizemos na máquina 2, ou seja, lembrando do PDCA, né? Você vai ganhando experiência, vai ganhando conhecimento com aquele problema que aconteceu em uma determinada parada, e na próxima você já planeja diferente aquilo que deu errado. Então foi isso que foi feito, como lição aprendida da máquina 3, durante a etapa de planejamento, já foi programado o envio do rotor para lavagem e secagem em oficina. Anormalidades encontradas. Na máquina 2, grande contaminação de óleo no estator e rotor, alguns pontos de corona na saída de ranhura, vazamentos de óleo dos mancais, selos flutuantes danificados. Então, aí a foto da máquina 2 sendo removida, o rotor. Nesse caso, foi feita a limpeza do estator com solvente elétrico para remover esse óleo que estava impregnado no núcleo, nas bobinas, e em seguida com gelo seco. O gelo, quando ele bate na sujeira, ele deixa o material tão sólido que ele cai. Então, mapeamento de cunhas, alguns serviços, né, foram feitos. Câmera escura para verificar os pontos de corona. Mapeamento de cunha para verificar como é que está o núcleo magnético. Aí foi feita a correção de 21 pontos de corona, loop teste. Loop teste é para verificar se tem pontos quentes esse aqui é o loop teste. Passado uns cabos em volta do núcleo do estator, você verifica através do processo de indução, está tendo aquecimento aqui do núcleo, tendo algum aquecimento concentrado. Aí aqui com a câmera, com o termovisor, você identifica esses pontos. Então, aqui os resultados do estator após a limpeza e após a pintura. Imediato a gente fez, não tentamos mais, né? Como eu falei, a lavagem em campo, esse máquina foi encaminhado lá para a oficina. E aí foi detectado antes da lavagem desvio no ensaio de queda de tensão, CA. É um problema que não tinha aparecido na primeira máquina. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que o loop test, queda de tensão da primeira máquina, estava todo equilibrado. Nessa máquina, um dos polos parecia um desvio. Então, após a primeira lavagem, a secagem do desvio permaneceu um cano curto entre espiras. A recomendação da contratada agora era o reisolamento entre espiras do rotor. E a decisão da gente, da nossa da equipe,
inclusive com o apoio do setor que hoje eu estou trabalhando, foi que fosse feito um novo processo de lavagem, mas secagem em oficina. Repetir o processo de lavagem. E aí, após a segunda lavagem, queda de tensão e cuidado, né? Ou seja, era alguma sujeira que estava mascarando o resultado do teste. De fato, não havia um curto entre espiras. Até porque a gente não acreditava nesse curto, porque a máquina ela estava trabalhando normalmente, né? Com as correntes de excitação normais, excitando normalmente. Vibração, porque queda de tensão, você vai ter problemas lá no sistema de excitação e a máquina vai acabar vibrando. E aqui foi feita a montagem do rotor, descargas faciais aqui antes e após a major, antes e após. Você vê aqui uma redução, né, nos valores de pico da descarga, ou seja, você reduziu esses valores das descargas. Mostrando mesmo que teve uma redução aqui do PD máximo, 17.000 para 8.900, 13.000 para 5.500, ou seja, mostrando a eficácia do processo de execução da limpeza e lavagem do equipamento, né? Pintura, correção dos pontos de corona. E aí, como conclusão, o estator ele apresenta valores satisfatórios, regime de delta, descargas parciais, isolamento, pontos que apresentavam indícios de corona foram corrigidos, com tinta semicondutiva. O rotor antes da limpeza apresentava um pólen curto entre espiras, após a limpeza e secagem, não mais apresentou curto, ficando as impedâncias equilibradas nos 4 pólen. A eficácia da limpeza e o tratamento de corona adotado se mostraram eficientes, pois foi observada a redução dos valores de descarga parcial. Ou seja, não tivemos problemas maiores, né, a não ser essa questão do polo que teve e apresentou esse curto aí, essa queda de tensão, indicando curto entre espiras, mas que com o segundo processo de lavagem conseguimos normalizar. E aí fomos para a major da máquina 1, foi realizada aí no início de 2018, como lição aprendida da UG3, durante a etapa de planejamento já foi programado o envio do rotor para lavagem e secagem em oficina. Anormalidades encontradas, grande contaminação de óleo no estator e rotor, pontos de corona nas saídas de ranhura, vazamentos de óleo desmancais, rompimento dos cabos que passam pelo eixo do rotor, que interligam as bobinas de campo e rodas de diodos. Desvio no ensaio de queda de tensão CA no rotor em oficina. Essa questão do rompimento, ele aconteceu um dia antes de a gente parar a máquina. Então, acabamos atuando já aqui de forma corretiva, né? E a máquina perdeu a excitação e quando fomos verificar tinha sido esse cabo. Então a máquina realmente estava precisando daquela manutenção, já estava no limite, né? A recomendação... teve aqui também um desvio no ensaio de queda de tensão CA do rotor em oficina, mesma coisa que aconteceu na máquina 2, e a recomendação da contratada era o reisolamento entre espiras do rotor. A nossa decisão era passar por um novo processo de lavagem e secagem novamente, né? Porque a gente estava tendo sucesso com essas lavagens repetidas na máquina. Resultado após a segunda lavagem mais secagem, queda de tensão ainda com desvio. Decisão nossa não foi reisolar a máquina, não foi reisolar o polo, né? E sim retornar com o rotor para montagem, mesmo com o desvio apresentado no teste de queda de tensão CA. A UG operou normalmente. A gente tomou essa decisão por quê? Porque a gente não tinha evidências de que havia realmente um problema de queda de tensão, de desvio de queda de tensão entre os polos. Porque, como eu falei, se isso fosse real, e a máquina ia apresentar condições vibratórias, a corrente de excitação ia para acima do normal, então isso não acontecia com essa máquina. Então, as causas que podem justificar o motivo desse desequilíbrio no teste de queda de tensão CA, impedâncias diferentes desde o projeto da máquina, não tinha históricos queda de tensão nessa máquina de medições, né?
Então, isso dificultava para saber se isso tinha apenas naquele ensaio, se estava se repetindo. Impedâncias diferentes por contaminação, e mesmo com a segunda lavagem não foi possível a remoção daquela sujeira que estava nascendo no prédio. Impedâncias diferentes devido a um curto real entre espiras no polo. Né? Não eram as hipóteses, mas que a gente não acreditava nessa última. Com os dados isolados, assim, não é possível afirmar que esse problema fosse detectado no site de retenção CA, irá gerar prejuízos para a operação de equipamentos da próxima manutenção. O que a gente deixa como recomendação é que na próxima manutenção se verifique, né, e compare os resultados. Assim, tem outro detalhe que no ensaio de queda de tensão CC, os valores estão equilibrados, né? Ou seja, porque é feito queda de tensão CA e o queda de tensão CC. Queda de tensão CC, que é corrente contínua, ele estava equilibrado. Na prática, a corrente de campo ela é contínua. A corrente que é injetada para gerar o campo na máquina. Esse foi um dos outros motivos que fez com que a gente retornasse para a máquina. E aí, como recomendação, esse caso, né, de elevação da vibração, solicitar estudo de análise, se viesse a apresentar para a detecção de harmônicas que estejam relacionadas à causa elétrica, né, que estejam relacionadas ali se você consegue identificar através de uma medição, de uma análise de vibração, e qual é a origem, onde é que está vindo aquele problema, se é um problema mecânico, se é um problema elétrico. Então, você consegue verificar isso. Manter o programa de manutenção preventiva do equipamento. Caso o resultado dos próximos ensaios para curta entre espiras evolua para uma situação mais crítica, a recomendação era reavaliar após a lavagem quanto a necessidade de um reisolamento dos polos do rotor. Está preparado contratualmente e operacionalmente para um possível reisolamento da máquina. A unidade ela precisava ter esse preparo até para lidar com a situação de emergência que pudesse vir a acontecer, mas que a gente não acreditava. Conclusão para a máquina 1. O estator apresenta valores satisfatórios, tangente de delta, descargas parciais, resistência de isolamento. Pontos que apresentavam indícios de corona foram corrigidos com tinta semicondutiva. O rotor, ele antes da limpeza, apresentava um polo em curto entre os piros, após assim limpeza e secagem permaneceu, desvio no estado de tensão CA em um dos polos. Assim, o caso que eu trouxe aqui para vocês foi esse, né? Eu queria estar mostrando uma evidência real, deixa eu voltar, do PDCA. Daniel, Oi. tem uma pergunta aqui no chat, do Lucas Tardelli. Quer dar uma respondida? A pergunta é a seguinte. Olha. A lavagem é feita com água e sabão, mas nenhuma mistura na água? A lavagem ela é feita com água, só água quente. Agora é uma água desmin, é uma água que ela não é uma água que ela é livre de sais, né? É uma água própria. Ela tem que sofrer todo um tratamento, e o sabão é um sabão apropriado lá para máquinas elétricas, para utilização em máquinas elétricas. Agora eu não lembro qual a especificação do sabão, mas é feita essa lavagem, joga-se esse sabão por cima da máquina, e em seguida você vem com a mangueira pressurizada, né, com essa água aquecida. Mas é dessa forma que é feito. Mais alguma pergunta? O pessoal está um pouco tímido aqui. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí no chat. Isso, pode mandar. Eu não estou olhando o chat, mas daqui a pouco eu dou uma olhada. O que eu queria trazer para vocês era um caso real da aplicação do PDCA, né? De você planejar, ou seja, a gente planejava a parada, de você executar, checar e agir, né? Você viu que à medida que a gente foi executando as paradas de manutenção, nós fomos fazendo as melhorias e correções.
sempre com o objetivo de não prejudicar o prazo da parada e não ter custos adicionais, a não ser necessários. E vocês veem que sempre tem essa de uma queda de braço, né? Entre contratante e contratada. A contratada ela vai tentar jogar algumas coisas durante ali, a execução de alguns serviços. Dependendo do que possa acontecer, ela quer o caminho que seja mais rentoso para ela, né? Rentável. Né? E aí você tem essa questão de fazer, de checar e de agir, assim como a gente fez nas outras máquinas, a gente não repetiu os mesmos problemas, as mesmas situações. Imagina que a gente tenta lavar de novo a máquina 2 em campo. Aí realmente seria um erro. Né? Então, na engenharia, vocês têm que, desde já, né, ter conhecimento da utilização desse PDCA. Isso não só para eu digo assim, que o PDCA ele não é só para trabalho, né? Ele serve até para a nossa vida, para as coisas que acontecem no dia a dia, né? Você planeja algumas coisas na sua vida que não acontecem da forma como deveriam, e você checa, né? Se você tem uma namorada lá, você começa a namorar ela, você faz planos com ela, aí você começa a executar os planos, aí você checa que não vai dar muito certo, não. Algumas coisas estão dando muito errado, a mulher gasta demais, não sei, tem alguns problemas, aí você age. Quando você termina o namoro, você tem uma conversa com ela para poder ela se corrigir. Então, o PDCA é aplicado não só para o trabalho, né? Ele pode ser aplicado, como eu falei, para tudo na nossa vida. E os trabalhos que a gente executa hoje em dia, né? Que eu executo hoje em dia, são muito relacionados ao que eu vivi na unidade, né? Eu preciso ter passado por esse problema e vários outros para construir a base que tem hoje para poder dar um suporte às unidades. Né? Porque só aprende quem faz, né? E quem erra. Não adianta achar que você, quando chegar num ambiente de trabalho, você não vai precisar, você não vai errar. Você vai errar. Mas você tem que saber agir de forma correta para evitar que aquele erro se repita, né? E analisar e estudar o caso de forma adequada. Então, esse é o caminho, né? Qualquer profissional deve seguir. E um engenheiro de manutenção nada mais é como se fosse um médico de equipamentos, né? Você cuida dos equipamentos, da saúde dos equipamentos, né? Dos equipamentos elétricos, no caso. Dos geradores, dos retificadores, dos inversores, da subestação. Você tem que estar acompanhando a saúde daqueles equipamentos para agir quando for necessário. Agir antes que ele falhe, antes que ele venha a causar um dano e venha a causar uma perda de produção. É isso, queria saber se tem alguma pergunta aí de vocês. Mais algumas perguntas, já tem algumas. Desculpa, mais algumas perguntas chegaram aqui. A primeira foi do Elielson. Ele pergunta, tá me vendo? Tô ouvindo. Ele pergunta, essas paradas acarretam algum prejuízo na produção? As paradas, quando ela sai fora do planejamento, quando ela não é executada, né? Conforme planejado, tem até a boca do jacaré, né? Que você planeja e você vai executando e vai alimentando ali o MS Project, né? Que é o sistema. À medida que você vai alimentando, você não deve deixar abrir a boca do jacaré, né? Vocês vão ouvir me falar isso. Vocês não podem deixar que os desvios que aconteçam façam com que o período lá da parada, do planejamento da parada, ele seja muito ampliado, postergado, né? A não ser que seja algo realmente grave, que tenha sido visto, que precisa de uma correção, e aí não tem jeito, né? Que não estava no planejamento, que acontece. Eu já peguei casos de uma usina lá em São Paulo, que a equipe foi fazer a mejo lá do gerador, e aí quando foram abrir o gerador, viram que uma das bobinas lá do equipamento estava trincada, né? Então não adianta, você tem que fazer um trabalho de correção, estava toda já quase cortada pelo meio, então você tinha que fazer um trabalho de correção ali, porque senão você vinha a ter falhas. Eles fazem uma boroscopia, é feita também a boroscopia pelo rotor da máquina, e aí verificaram nessa mesma parada alguns problemas no rotor. Então, você precisou sacar o rotor, o que não estava previsto, porque a meja você saca o rotor, você retira em campo, mas a miner não. A miner você só faz ensaios elétricos com a máquina instalada. É como se fosse só para verificar a saúde ali, através dos ensaios. E aí, após isso, né, na própria miner viu-se vários problemas que não tinham como ser postergados.
e aí sim você atrasa a parada e você causa perda de produção. Não tenho valores aqui, mas são alguns milhões por dia aí que você tem com perdas de produção, porque essa unidade mesmo na José Rocha, lá em São Paulo, ela alimenta uma das refinarias lá. Então, você causa impactos na produção de vapor, que é enviado para a refinaria. Né? No caso da usina que eu trabalhei, causava impactos na produção de vapor que era enviado para a Fafem. Então, tem toda essa situação, o desgaste, né, também, mas faz parte, né? Mas causa impacto, sim, caso a parada não seja executada dentro do previsto. A parada ela é necessária, né? Existem paradas de manutenção em plataformas, e aí quando se para as plataformas se faz todo um sistema lá de contenção, né, para verificar onde vai ter petróleo e tal. Então, assim, mas tem que ocorrer. É o que vai fazer dar continuidade, né, à produção. É a manutenção. Chegou aqui mais alguma pergunta, eu vou só dar uma incrementada na pergunta para passar a pergunta dele. Como é que você chegou à Petrobras? Como é que tem aluno que não sabe, né? Então era bom falar como é que é o processo para entrar na Petrobras. Aí eu complemento com a pergunta dele, propriamente dito. Como foi o processo para você entrar na sua especialização no Rio de Janeiro? A Petrobras, ela, assim, eu morava aí em Massapê, né? Ia para, assim, deixa eu só contar um pouco aí preciso contar um pouco da minha história. Né? Acho que é até interessante aí, acho que para motivar vocês. Eu morava em Massapê, minha vida toda eu morei em Massapê, fiz meu ensino médio aí em Sobral, no Oceano Feijão. Em seguida, assim que terminei o ensino médio, eu sempre primeiro CDF, gostava muito da área de exatas. E aí eu queria fazer engenharia, só que não tinha um gosto pela elétrica, que começou lá do ensino médio, eu lembro que tinha Física 3, que tinha a parte de parte elétrica, né? Então, ali eu já comecei a gostar bastante de interesse em fazer engenharia elétrica, só que não tinha em Fortaleza, em Sobral, e eu não tinha como ir para Fortaleza para cursar. Então, a minha decisão foi fazer engenharia civil. Eu comecei engenharia civil na UVA, passei aí 1 ano, mas, cara, não era aquilo que eu queria, sabe? Sabe quando você está indo só por... Não me motivava. E aí foi quando chegou a elétrica em Sobral, aí eu tentei, e entrei, acho que foi na segunda turma, né, da elétrica. E assim, quando eu entrei na elétrica, né, foi ali realmente, né, esse aqui é o que eu quero para mim. E isso faz parte, né? Você se identificar, saber o que você quer para você, né? E aí, cursando, eu tive algumas dificuldades na minha vida também. No 4º trimestre, meu pai adoeceu de câncer. Foi em questão de 3 meses. Então, assim, e ao invés de qualquer coisa que poderia vir me prejudicar nesses problemas, não, pelo contrário, eu sempre buscava formas de me motivar mais ainda, né? Então, depois que meu pai faleceu, eu criei mais motivação ainda para terminar o curso e para poder realmente fazer minha carreira em algum lugar, né? E assim, eu comecei a pesquisar, né? Eu estava lá pelo 5º, 6º semestre, já pela metade do curso, passado ali circuitos 2, eu estava fazendo, acho que até disciplina com o professor Ades, acho que conversão, assim. Então, assim, eu comecei a pesquisar e ver as atuações do engenheiro, né? Ver onde poderia entrar, onde poderia realmente trilhar uma carreira. Né? E aí eu comecei a verificar que a Petrobras vinha passando por um processo de vários concursos, né? Então, a Petrobras ela estava num crescimento muito legal, né? Tinha sido descoberto pré-sal, né? 2006, por aí, 2007. Então, eu comecei a me interessar cada vez mais por aquilo. E comecei a resolver questões, por exemplo, eu fazia uma disciplina, já tinha feito circuito 2, por exemplo, pegava a prova, ia lá e resolvia as questões que envolviam circuito 2. Começava a estudar, sabe? Comecei a estudar mesmo. Aí quando chegou no 8º semestre do curso, teve um concurso, eu tentei. Aí eu tive uma pontuação boa nos conhecimentos específicos, mais do que o necessário.
eu não me engano, a prova tinha uns 50 questões, eu acho que eu fiz uns 34, sabe? Por aí 33, que eram suficientes até para passar. Só que eu pequei em português, português e inglês. Eu não fiz a mínima e não entrei naquela época, né? Esse concurso por isso. Aí eu vi, não, eu preciso, PDCA, né? Preciso fazer o quê? Corrigir e estudar o quê? Português e inglês. E foi o que eu fiz, né? E também reforçando ainda mais as matérias que envolviam áreas específicas, né? Sempre revisando e estudando. E aí foi o que aconteceu. Em 2011, teve um segundo concurso, e aí nesse concurso eu consegui a aprovação. Assim, aí depois da aprovação veio eu tive que colar grau em regime especial. Esse regime, dessa colação em regime especial, porque eu já estava no último semestre, né? Estava no 9º semestre. Aí já estava fazendo TCC e estava cursando só uma disciplina. A professora Nilena, até. E aí eu conversei com ela me deu todo um apoio. O professor Raimundo também, na época, que era o meu orientador do TCC, me deu muito apoio para poder fazer essa colação de grau em regime especial, e facilitou para mim que eu já estava numa bolsa de iniciação científica, então já estava trabalhando, já tinha uma construção do meu trabalho, né? Então, após isso, aí eu fui para o Rio, fui chamado, fui fazer esse curso de especialização em equipamentos elétricos. Foi um ano de curso, bem puxado, mas muito, muito interessante, assim, um aprendizado enorme também dos professores, dos engenheiros da empresa. E é isso. A minha história, ela é um pouco isso, né? Meus familiares moram ainda em Massapê, eu tenho irmãos, tenho minha mãe, então sempre eu estou indo por aí. Hoje eu estou em Fortaleza, está mais perto até. E é isso, assim, até hoje a gente continua estudando, né? A gente tem que sempre continuar estudando. Tem trechos no doutorado também, eu vislumbro, assim, às vezes dou um passo atrás, porque por conta das dificuldades mesmo do trabalho, de conciliar estudo e trabalho, né? Hoje eu tenho um filho, 3 anos em casa, que consome muito da gente também. Mas é isso, assim, se é possível para mim, né? Se foi possível para mim, eu acredito que seja possível para qualquer um de vocês que está aí. Só realmente uma questão de vontade, de querer, né? De desejar, né? De vencer na vida, né? Eu acho que acho que é uma vontade que todos realmente têm, né? E assim, eu sempre tive muito isso comigo, sabe? De realmente trilhar meu caminho pelos estudos, né? De vencer na vida através dos estudos, até mesmo por muito reforço do meu avô, do meu pai. Então sempre pegaram muito no pé e mostraram sempre casos dentro da família, né? Das pessoas que realmente conseguiram ser bem-sucedidas, né? Elas foram através do estudo. Então é isso, né? Assim, sobre a pergunta a respeito de como eu cheguei na empresa, se resume um pouco a isso, sabe? Não é só isso, mas se resume um pouco a isso. Qual foi a outra pergunta? Outra como foi o processo para você entrar na sua especialização no Rio de Janeiro? Depois que você recebe... A Petrobras, ela tem uma universidade, né? Que é chamada Universidade Petrobras. Que fica lá no Rio, na Cidade Nova. Então, todo engenheiro que é aprovado em concurso público, técnico que é aprovado em concurso público, ele passa por um curso de formação dentro da empresa. O objetivo é fazer um nivelamento realmente da equipe, apresentar a empresa, apresentar algumas outras questões, né? Então, assim, o curso de especialização, ele faz parte da aprovação. Você é aprovado no concurso, você automaticamente vai fazer o seu curso lá de formação. Por exemplo, curso de petróleo, né? Quem presta concurso para engenharia de petróleo tem um curso de especialização em engenharia de petróleo. Antes era na Bahia, eu não sei onde está hoje. No caso esse da Elétrica se chama CENEL, né? Que é um curso de especialização em equipamentos elétricos da indústria de petróleo e gás. Ele ocorreu no Rio, ele é no Rio até hoje. Então, tem isso, né? E o curso, ele é bem puxado, sabe? Tem várias disciplinas ali, principalmente nos últimos semestres da engenharia, foi meio com uma revisão
e aplicações dos conceitos, das disciplinas, mas as provas bem puxadas também, assim como é a engenharia, né? A engenharia, ela tem isso, né? Realmente tem que se puxar, tem que se exigir. O aluno ele tem que aprender a aprender, né? Não adianta. Você tem que sempre estar em desenvolvimento, e depois que você aprende a aprender, cara, tudo fica mais fácil. Então, isso com o tempo, vocês vão sair, né, um dia formados, eu acredito eu, com esse embasamento, né, de que realmente a engenharia, ela ensina isso, né, ela não ensina só engenharia, né? Ela ensina você a correr atrás, a aprender. Mas é isso, o curso está associado à aprovação. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, que é o do Gaudieri. Ele pergunta: como você lida com toda essa responsabilidade? A gente tenta abstrair um pouco, né? Realmente é muita coisa, a gente sofre uma pressão, né? Mas acho que lidar com a responsabilidade está muito associado a você realmente procurar fazer o melhor de si, né? Você lidar, você procurar você saber que aquele local onde você está atuando, você está trabalhando com ética, né, com dedicação, né, com proatividade. Então, isso que eu acho que é o mais importante. Você vai conseguir resolver todos os problemas? Não vai. Você vai conseguir lidar com todas as situações, porque tem muitas situações difíceis dentro de uma indústria que envolvem pessoas também. Então, tudo é um pouco realmente complexo, mas é isso, né? Eu acho que essas responsabilidades, elas estão muito associadas a lidar com elas, está muito associada a você saber que você está fazendo o seu melhor. Saber que você está realmente estudando aqueles casos e vendo a melhor forma de se resolver, né? Dando duro. E tem mais um aqui, Daniel, é do Aristide. Eu acho que é Aristide, né? Na Petrobras, quem tem uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, é bem valorizado? O mestrado e o doutorado, eles não vão influenciar nas questões financeiras da empresa, não. Então, você não tem nenhum adicional por você ter um mestrado ou você ter um doutorado. Não faz nenhuma diferença. E o que importa, né, o que vai realmente pesar quanto ao e você tem uma carreira Y, né? Você tem a carreira para quem quer seguir carreira gerencial, e você tem a carreira para quem quer seguir a área de consultoria técnica. Então, quando você vai planejar alguma consultoria, o fato de você ter mestrado, aí sim vai pesar no currículo, né? Mas não pelo fato de você ter, por simples ter o mestrado, vai ter adicional. Isso não acontece, sabe? Isso não é prática da empresa, não. Mais um aqui, que é do Saulo. Como está a questão de concursos na Petrobras hoje? Ainda acontece com alguma frequência? Concursos, acontecem alguns concursos, deu uma reduzida, né? Até mesmo pela situação que a gente vem vivendo aí no país. A gente hoje está numa situação realmente de venda de alguns ativos, né, de refinarias, mas que a empresa está tentando focar na área de exploração e produção de petróleo. Ela tem 3 grandes áreas de negócio, né, que é a área de exploração e produção de petróleo, a gente chama de IP, tem a área de refino, que é onde ficam as refinarias, e tem a gás e energia, que é onde eu estou, que aí entra a parte de usinas termoelétricas, unidade de tratamento de gás, energias renováveis. Então, está nessa gerência em que eu me encontro. Então, mas a empresa hoje ela vem dando um foco muito grande no IP. Então, assim, concursos sempre vão acontecer, porque tem sempre gente finalizando a carreira na empresa, né, se aposentando, tem PDVs, pessoas que saem da empresa, então é questão de tempo para ter outros. Não talvez no mesmo regime que se encontrava ali em 2012, 2013, mas com certeza vão ter, né? Não só na Petrobras, né? Mas existem
bons locais para se trabalhar. Você tem, na engenharia, você tem concursos em agências reguladoras, você tem tribunais, você tem diversos locais em que você pode estar realmente exercendo ali sua função como engenheiro, né? E até mesmo o engenheiro ele é muito requisitado, né? Não só para a função ali, né? Para ser engenheiro eletricista, mas para trabalhar em outras áreas também, né? Muitos engenheiros são aprovados em concurso, por exemplo, para a área fiscal. Então você tem a engenharia ela dá uma base muito interessante para a lógica, né? Como eu falei, para você aprender, a correr atrás se desenvolver e conquistar algo na vida, né? Ótimo. Daniel, passou batido uma pergunta que foi do Lucas, mas eu achei aqui a pergunta mais em cima, certo? Certo. Lucas, ele pergunta, do PDCA, qual o processo que você acha mais difícil de executar? Cara, o mais difícil do PDCA para executar, eu acho que é o planejamento. É você planejar, sabe? Porque você agir, na verdade, é só você realmente executar aquilo que você já planejou, né? Mas o planejamento, ele envolve... Por exemplo, uma parada de manutenção, ele envolve a especificação técnica. Então, você vai ter que trabalhar você tem que trabalhar uma subestação, você tem que trabalhar toda a documentação, o plano de manutenção, a elaboração do memorial descritivo para poder fazer o plano de manutenção da subestação, dos equipamentos, quais ensaios vão ser feitos, quais são os critérios de medição. Então, você tem que trabalhar toda a especificação técnica para esses equipamentos, né? E daí vai para a contratação, para a licitação. Podem ter problemas aí durante esses processos licitatórios envolvendo formação de custos, né? Então tem todo um questionamento, então, tem todo um trabalho envolvendo aí a parte de contratação de serviço. Por último, tem a questão dos materiais. Você tem que ver quais são os materiais que você tem no almoxarifado. Fazer todo um levantamento. Assim, quando eu falo você não vê tudo isso só, né? Você tem uma equipe. O engenheiro ele exerce um papel de liderança, de líder, mas você tem pessoas, você tem técnicos de suprimentos que estão lá para verificar os materiais. Você vai ter que apontar para eles quais são, né? Dizer quais são, quais eu preciso para parar daqui, né? Mas você tem toda uma equipe de suporte dentro da unidade para isso. Análise de risco. As análises de risco envolvem a parte de técnico de segurança, envolve o engenheiro que é responsável pela atividade. Então, assim, é sempre um trabalho em equipe, apesar de que o engenheiro ele é sempre mais cobrado, lógico, mas é sempre um trabalho em equipe. Então, assim, o planejamento é isso, porque se você fizer qualquer coisa errada no planejamento, né, vai apontar de cara lá na execução e na pós-execução. Então, é falta, entendeu? Você vai ser cobrado pelo planejamento. É com certeza a etapa mais difícil, sem sombra de dúvida. Mas boa, Daniel, chegou outra pergunta aqui, o pessoal está empolgado. Vamos lá. Uma pergunta do Aristide. Como funciona a vida de quem fica no meio do mar retirando petróleo? Quem gerencia isso é um engenheiro? Nosso país tem autossuficiência de petróleo para atender às nossas necessidades? Então, na verdade, são 3 perguntas, né? Todas bem voltadas aqui no mesmo tema. Certo. Então, vamos lá. Essa questão do mar, eu, quando fiz o curso de formação, cheguei a fazer um treinamento que era para embarcar, porque a minha turma, os 30 engenheiros que eram 10 Transpetro e 30 Petrobras. Então, dos 30, 28 foram para a UIP. E eu e outro que fomos para o Gás Energia. Mas os 30 eram para ir, só não foram porque teve 2 que estavam na Petrobras, da Transpetro que estavam na mesma turma, que passaram no concurso da Petrobras e foram chamados durante o curso de formação. Então, se criou mais 2 vagas para o Gás Energia, na minha turma. Mas eu acabei fazendo os treinamentos você tem todo um treinamento de salvatagem para embarcar, né? Você tem que ter uma carteirinha. São treinamentos que você pula de uma determinada altura, serão 3 metros,
eles ensinam você a como cair na água, né? Não é pular. Tem que dar caso um incêndio, alguma coisa na plataforma, né? Assim, você lida com treinamentos relacionados à segurança em plataformas. Tem um barco que eles chamam, esqueci o nome agora, baleeira. Você entra nessa baleeira, em caso de uma fuga, né? Plataforma. Então, assim, mas eu nunca cheguei a embarcar, sabe? Eu fiz esse treinamento, a carteirinha, mas nunca embarquei. Eu sempre, desde quando entrei na empresa, eu estou no gás energia. Eu gosto bastante do gás energia, não tenho interesses de ir para a IP, pelo menos não no momento. Esperar, né? Ver como é que vai ser os próximos anos de governo, ver qual é o foco que a empresa realmente vai dar. Tenho muito interesse que ela foque nessa área realmente de geração de energia, que eu acho que é o futuro, né? A eletricidade é o futuro, né? Não existe, seja em qualquer área, né? Se você vê, depende hoje de eletricidade, hoje o estado do Amapá, hoje em dia, o caos que o estado está viveu, né? Parece que conseguiram resolver, assim, e por conta da falta de energia. Então, a eletricidade, ao meu ver, ela só cresce, né? Seja através dos carros elétricos, das fontes alternativas de energia. Então, eu tenho interesse que a empresa realmente, vontade, que a empresa ela invista nessa área, né? Para crescer nessa área. É isso, deixa eu ver aqui, gerencia isso. Não, da parte de, assim, eu conheço alguns amigos que embarcam, né? Assim, na Petrobras é muito difícil você ter algum engenheiro embarcando em regime contínuo, sabe? Em regime de 14, 21 dias mesmo, 21 dias em casa, né? 14 dias no mar. Mas existem esses casos, eu conheço alguns. Assim, quem não gosta, cara, de cara já desiste, como eu conheço alguns que já desistem de ficar embarcando, né? Vai procurar algo em terra, porque não soube lidar com a situação, realmente é difícil, né? Eu tinha um professor que ele contava um caso de um cara que estava ficando realmente já maluco com a situação, parece que ele estava tendo problemas com a esposa, problemas em casa, e aí quando ele estava um dia embarcado, encontraram o cara com a mala lá na ponta da plataforma, com a mala esperando o ônibus, foi perguntar para ele, estava esperando o ônibus passar. O cara já estava realmente no estado de loucura. Então, assim, você tem causas, né? Tem casos aí da empresa relacionados a isso. Mas, assim, quem se acostuma e gosta, né? Com certeza não quer nem voltar, né? Até porque, financeiramente falando, é muito interessante, né? Eu conheço amigos que entraram comigo na mesma época, então nesse regime 14-21 estão até hoje. Os 21 dias o cara passa aí viajando, conheço alguns casos, o cara tá viajando aí pelo mundo. Então, assim, a quem gosta, né? A quem se acostume e não queira nem sair. Mas há outros que não, há outros que não querem, principalmente quando você está na época que você está com filho pequeno em casa, né? Que requer uma atenção, então acho que desanima às vezes quem está nessa situação. Essa questão do nosso país tem autossuficiência de petróleo, sim, o nosso país hoje, eu não sei me falar a respeito de autossuficiência, até porque como eu não estou na área de petróleo, as informações que eu tenho são as informações que vocês têm também aí abertas, né? Mas a gente hoje é um país que produz bastante, hoje a nossa maior produção está realmente no pré-sal, né? O pré-sal foi realmente uma grande descoberta. Não sei quantos milhões por dia a gente produz de barril de petróleo, mas a maior questão não é nem a produção de petróleo, mas assim a capacidade de refino do país. Né? Hoje em dia a empresa está adotando muito uma postura de importação de gasolina é feita em outro país, né? Então assim você acaba dolarizando a nossa gasolina aqui, e vocês viram nos últimos anos a gasolina ela acompanhar o preço do dólar, a valorização do dólar. Então, assim, tem essas questões, sabe? Tem questões políticas que envolvem os direcionamentos da empresa, assim como qualquer país, né? Qualquer instituição desse país. Mas é isso.
Mais alguma pergunta? Pelo visto aí não apareceu mais nenhuma pergunta. Mais alguém? Deixa eu ver o chat aqui. Não, estou acompanhando aqui. É isso aí, Daniel. Acho que o pessoal está satisfeito. Acho que valeu muito aí Gostaria de agradecer, então, em nome do Grupo PET, a sua presença aqui, a sua palestra, que foi realmente ótima aqui. E com certeza vai contribuir aqui para os discentes do curso de Engenharia Elétrica, os calouros agora, né? E também dentro desse grupo tem pessoas que também já estão em outros momentos do curso, né? Mas a maioria também, realmente são os calouros. É muito gratificante ver aí seu sucesso, né? E poder reencontrá-lo aqui, mesmo que à distância. Né? Fica aí o nosso agradecimento e espero que em outros momentos possamos nos encontrar aí, quem sabe, presencialmente. Né? Beleza, pessoal. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Como eu falei no início da apresentação, para mim é muito prazeroso, né? Gratificante estar vindo aqui, tá trazendo alguns casos aí da empresa, do que eu já vivi, né? Os problemas que eu já vivi. Eu acho que essas palestras, início de curso, elas são muito marcantes, né? Acho que até hoje em dia eu lembro das primeiras palestras que eu assisti, elas são realmente importantes para o aluno começar a se identificar e realmente entender o grau de dificuldade do curso, a importância de ter esse grau de dificuldade, né? E acho que é isso aí. Eu desejo um sucesso para todos vocês que estão entrando agora e para quem realmente já está pelo meio do curso, no final. É um curso que realmente é muito difícil, mas ao mesmo tempo realmente muito empolgante, né? Ele abre muito a mente da gente para a vida, para as coisas da vida. E como eu falei, é um curso que promete muito, né, para o futuro, né? A tendência realmente é cada vez mais a eletricidade crescer, né? E ter oportunidades aí para todos. Tá ótimo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e até amanhã, onde a gente vai se encontrar na mesa redonda com alguns engenheiros para conversar também ainda sobre esse assunto, né? Sobre as experiências do mercado e tal. Vai ter a presença da engenheira Joana Vital, Danilo Fernandes e também do Douglas Aquino, certo? Espero encontrar vocês amanhã um pouco mais cedo. Amanhã pela manhã, 8 horas. Tá? Valeu, Daniel. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Pessoal, tá se manifestando aí, agradecendo a você pelo chat também. Tá, vou dar uma olhada. Beleza. Obrigado, pessoal. Um abraço aí para todos vocês. Tá?